Marcial. Saudações, amigos, curto o programa Grito Marcial. Eu tô com... Chama doutor? Especialista? Como é que chama? Eu fiz doutorado, mas eu não me importo. Pode chamar de Eduardo mesmo, você... Na sua profissão a gente tem o termo doutor? Doutor é quem faz doutorado, né? Sim, então pode ser usado, então. Pode ser usado, mas não precisa. Não faço questão. Tá certo. Mas não tem, vai ser doutor. Doutor Eduardo. Tá bom. Eu tive o prazer de conhecer ele na academia do Peu, numa entrevista que eu fiz há pouco tempo. E o Peu falou, olha, conversa com ele ali, que é uma pessoa especializada em algo que é importante para a luta, que é a quiropraxia, que eu vou ser bem sincero contigo, eu não tenho bons olhos para quiropraxia. Não sei se é uma coisa mais de medo, por causa dos barulhos, das coisas que eu já vi. E uma coisa que eu não sabia, que existia um curso universitário para a área, né? A gente acha que é só aqueles aventureiros que vai ler. Uma coisa que eu fico maluco, que hoje todo mundo quer fazer ventosa, sai com umas bolhas desse tamanho. Eu tenho um grande amigo que se chama Mestre Kuan, que ele trabalha com medicina oriental, medicina chinesa, há mais de 20 anos. Ele fala que não é daquele jeito. A pessoa, para fazer ventosa, ela tem que saber um mínimo de Tai Chi Chuan, um mínimo de acupuntura, que é uma coisa até entrelaçada na outra. E a quiropraxia, na minha cabeça, sempre algo que é o cara que não se deu muito bem na massagem, não se deu muito bem na ventosa, faz um curso de final de semana e compra uma marca diferente e se chama quiroprata. É. E como é que é a profissão realmente? Então assim, né? Eu acho que em tudo, não importa o que você escolha fazer da tua vida, você tem que estudar. Você tem que estudar sobre aquilo ali. Se você quer ser cabeleireiro, tu vai estudar sobre o corte de cabelo, o tipo de cabelo. Se você quer ser um especialista da área da saúde, você tem que entender da saúde no geral, primeiro, para depois você se especializar em alguma coisa que vai realmente fazer a tua vida. Mas você tem que ter um entendimento, né? Por isso que a quiropraxia é uma faculdade, então uma graduação, 4, 5 anos. Então a gente começa com as cadeiras básicas, mostrando, por exemplo, como que é a anatomia do corpo, a fisiologia, como é que funciona, por que funciona, como que é o estímulo que a gente vai precisar dar para chegar no nosso cérebro e ter uma resposta neurológica. E se a gente for pensar, né, quando tu vai... Por que tem tanto medo, né, da quiropraxia, da área da saúde no geral, assim, dessas alternativas, vamos colocar assim? É porque, realmente, até o profissional formado fala muita besteira na internet, sabe? Não ajuda. É que nem a entrevista com o mestre Peu, ele falou assim, tem cara de 20, 22 anos que quer ser chamado de mestre, sabe? Mas para você ser mestre em algo, você tem que realmente conhecer a arte, né? Então assim, como é que funciona? Quando a gente levanta, a gente luta contra a gravidade, o nosso cérebro vai estar sempre tensionado para manter a nossa postura. Ele não quer cair para trás nunca. Então ele vai criar sempre adaptações. E se você não entende só de biomecânica, só de estalo, só de... o que tu vai fazer? Tu vai mexer ali, vai dar aquela melhora na hora e vai voltar a tensionar de novo. Agora, quando você se forma, quando você se especializa, você vai entender que o corpo ele se adapta. E se a gente não tratar o motivo da adaptação, você não vai conseguir ter um resultado duradouro, né? Então acho que a chave sempre era procurar um profissional que é formado, que é graduado, que é bacharel em quiropraxia e de preferência algum que já tenha mais especializações, né? Você sabe a história da quiropraxia, que a gente, igual Pilates, né? Que é algo talvez aqui no Brasil seja mais recente, enfim, nos Estados Unidos ou na Europa seja algo que já tem um tempo maior. A quiropraxia nasceu em 1895 em Davenport, nos Estados Unidos, né? O cara era magneterapeuta, né, Dede Palmer, e ele, né, o zelador do prédio, ele foi fazer uma força uma vez, sentiu um estalo, diminuiu um pouco a audição dele, né, a partir desse estalo, quer dizer, o que aconteceu quando ele levantou o peso, e daí ele pegou, foi lá, começou a dar uma olhada na coluna do zelador, né, uns anos depois, e fez uma manipulação. E quando ele fez a manipulação, não é que ele curou a surdez dele, mas é que para você ter algum estímulo na área da saúde, no nosso corpo, você tem que ter um potencial de ação. O que é isso? É um número X de estímulos que vai gerar uma iniciação, um estímulo, entendeu? Um threshold. Então, o que acontecia? No caso do Harley Liver, ele não conseguia escutar porque o estímulo auditório dele não passava aqui. E quando ele fez a manipulação, ele conseguiu transpor o threshold e começou a escutar. É a mesma coisa a dor. Se eu aperto aqui em você, tu não vai sentir dor. Mas se eu apertar com toda a minha força,
já vai incomodar, já vai doer. Então tudo é quantidade de estímulos e quanto teu corpo adapta. Né? Existem pessoas, por exemplo, que tem alodínia, que é uma sensação exagerada da dor, estímulo não doloroso, que se você encostar nela vai sentir muita dor. Né? Então, se você regula os centros de hipotálamo, você consegue melhorar isso aí. E você, o seu curso você fez aqui no Brasil ou fez fora do Brasil? A faculdade eu fiz no Brasil, né? O doutorado em lesões traumáticas do cérebro e doenças neurodegenerativas, doutorado em neuroreabilitação clínica avançada, residência em neuroreabilitação clínica avançada, as duas pós em neurovestibular e a pós em reabilitação neuroortopédica funcional, eu fiz todas nos Estados Unidos, né? No Colégio Americano de Neurologia Funcional. Sim. E lá que eu atendi o pessoal, atendi lá o George St. Pierre, né, o TJ Grant, atendi vários do UFC, do Strike Force. Uma coisa, quando a gente começou a entrevista, eu perguntei para você sobre ser chamado de doutor. Porque a pergunta, ela é... Sim. Ela já diz tudo, né? Porque você vê até pessoas ligadas à fisioterapia, né? Parece que o médico, ele tomou o nome para si. O advogado também. E parece que ninguém pode ter... O título, ele é dado para quem faz doutorado, né? A história já é... Existe alguma... Na medicina... Existe alguma barreira entre a medicina tradicional e a quiropraxia? Você enxerga isso? Claro, muito grande o desconhecimento. Né? As pessoas não conhecem. Né? E o médico, ele foi ensinado, agora está mudando bastante, mas o médico foi ensinado que ele é o grande responsável pela saúde, né? Ele que é o responsável por tudo, então tudo tem que passar pela mão do médico. Hoje em dia a gente já sabe que na emergência o médico é o mais importante, mas na manutenção da saúde não é o médico mais importante, ele é uma figura importante dentro de um contexto, assim como o quiropraxista. Eu tenho um amigo que ele é educador físico, né? E ele comentou para mim, ele sempre fala assim, o médico é o profissional da doença, eu que promovo a saúde. Faz sentido. Ele, o nutricionista, são muito importantes. Até assim, o que causa a saúde, tá? Como que a gente não perde a saúde? Se alimentando decentemente, tendo proteína, principalmente carne vermelha, para evitar processos degenerativos no cérebro, tá? E movimentos. Então, se você faz movimentos, se você faz, né, o movimento, ele vai... Uma pessoa com Parkinson, com Alzheimer, com demência, se você quer testar a memória dele, tu ferra com ele. Agora, se você faz exercício nele, você aumenta a produção de dopamina, começa a ativar o cérebro como um todo, e muitas vezes a doença regride. Uma coisa está ligada à outra. É tudo ligado. Tem os pesquisadores, teve até um prêmio Nobel, que eu não recordo o nome dele, que ele falou que 90% da energia do cérebro vem da coluna e das articulações. Tá? O cérebro precisa do quê? Oxigênio, né? Por isso que no choke a pessoa apaga mesmo, diminui, priva o oxigênio. Precisa de estímulos, que vem de movimento, precisa de gluco, da síntese da carne principalmente. Sim. Em relação aos atletas que você tomou conta, você citou alguns, né? Sim. Qual foi eu gostaria até que você citasse quais foram, porque você até tratou do José Aldo, o José Aldo, eu dei entrevista explicando a lesão dele para o canal Tatame, né? Sim. Eu tratei já o Fabrício Verdun, já atendi lá nos Estados Unidos, atendi aqui o Vanderlei Silva, já atendi o Demian Maia, já atendi a Chris Borg, já atendi o George St. Pierre, atendi o Forrest Griffin, o TJ Grant. Algumas pessoas. Foi alguns. O Diego Sanches, por exemplo, eu fui atender ele no hotel lá em Las Vegas na noite anterior, na véspera da luta dele contra o Clay Guida. E o St. Pierre, o St. Pierre atendi algumas vezes, né? Eu atendi ele logo após a luta dele contra o Hendricks, né? Daí ele estava falando que ele, nas últimas 3 lutas, ele levou mais porrada que no resto de toda a carreira dele, né? E daí a gente viu que por causa das pancadas, né, as concussões que vai tendo, ele acaba tendo alguns certos nistagmos, diminui um pouco o campo de visão. Uma vez eu fui convidado por alguns pacientes lá em Chicago para assistir o UFC com eles, era a luta da Amanda Nunes com que ela ganhou o cinturão, a Misha Tate, né? E se você for assistir a luta, você vai ver que toda vez que a Amanda foi pelo lado esquerdo para bater, entrou todas praticamente. E antes da luta eu falei para os meus pacientes, falei, a hora que ela foi pela esquerda,
vai destruir com a micha. Depois, como é que você sabe? Eu falei, olha a maneira que ela está andando. Quando ela andava, ela não mexia o ombro esquerdo. Depois assiste o vídeo lá. Ela andava, ela faz o quê? Mexe um pouquinho o ombro esquerdo, não é o cotovelo, e mexe mais o direito. Então, de duas umas, ou o ombro dela tá machucado, alguma coisa que já vai ser um ganho, então, para ti, né? Que você tá machucado ali, a defesa é diferente. E o outro é neurológico. Então, se aqui ela mexe menos, então o lobo frontal dela do outro lado, do lado direito, não tá indo muito bem. Sempre cruzado, né? Não. Não. Isso tem coisas que é cruzada e tem coisas que não, tá? Então, o lobo frontal, ele vai ter um movimento sacádico, que a gente fala, que é o movimento rápido dos olhos. Então, por exemplo, se você vai olhar daqui para cá, olha aqui para cá, quando esse aqui é o lobo frontal direito. Então, o tempo de reação e a velocidade do movimento do olho vai ser menor. Então, se ela demora mais para chegar aqui no ponto, qual a velocidade de um soco? Um chute, de uma entrada. Então é muito rápido, não pode perder esse tempo. Então o normal é até 200 milissegundos. Um atleta de elite vai ficar na base de 140, 150 milissegundos. Mas se ela tiver uma concussão, se tiver alguma coisa atrapalhando, vai 250, 350, às vezes 500 milissegundos. Então, parece ser rapidão demais, não é? Mas tu já levou a porrada. Sim. E depois que você levou a porrada, teu cérebro não sabe nem onde você está no espaço mais. Né? Todo o sistema tem que se adaptar. Então, o que aconteceu? O movimento fica rápido. Se ela não mexe aqui, provavelmente também o cerebelo dela não vai estar legal. Então, a metria do movimento não vai ser a mesma. Eu, por exemplo, uma pessoa que é métrica, que é normal, cerebelo funcional, vai colocar um dedo e fazer isso aqui, ó. O dedo vem reto. Uma pessoa que é hipométrica, que tem uma disfunção do cerebelo, ela pode tremer, ela vai parar aqui na frente, ou ela vai passar se ela for hiper. Então, tu vai me atacar. Eu vou fazer a guarda, mas se meu cerebelo não tá legal, eu posso passar, eu posso deixar um buraco a mais, entendeu? Então, se você muda algumas coisas neurológicas, você não tem a desvantagem. É que nem aquele dia, por exemplo, que eu mostrei em ti ali no dojo do Peu, que colocava a cabeça em certas posições que causava fraqueza. Sim, exatamente. Tá? Não fala isso não, pô. Deixa pra lá. Não, mas eu vou corrigir hoje pra ti. Coisa boa. E não precisa nem se fazer estralos pra isso. E assim, quase todo mundo tem isso, tá? Eu vou dizer que assim, que 100% dos meus pacientes hoje, que eu atendi até hoje, deve ter passado aí de 20 mil atendimentos, todos têm disfunção do cerebelo, de vestibular, labirinto. Então, a partir do momento que você mudou isso ali, você já consegue ter provavelmente teu cerebelo vai melhorar, teu córtex vai melhorar, tu vai ser mais rápido, tu vai ser mais preciso. Entendeu? Tu não vai ter aquele ponto fraco. Porque assim, se você coloca a cabeça da pessoa numa posição e ela tem uma certa fraqueza, tá? Tu vai lá, tu testa, opa, aqui tá a fraqueza. Tu distrai um pouquinho e de repente você vai com tudo em cima dessa fraqueza. O cara não vai ter como se defender. Sim, tá fraco, né? Outra coisa que é importante também, tá? Como que qualquer resposta neurológica, ela vai se dar através da postura. Postura e equilíbrio são intrinsecamente ligados com a saúde neurológica. Qualquer coisa que afete a saúde neurológica vai afetar equilíbrio e postura consequentemente. Como o cérebro quer cair para trás, o que ele faz? Joga para frente, cabeça para frente. Se você fizer essa postura aqui, quanto que teu pulmão consegue expandir normalmente? É diferente do que ela responde com a postura aberta. Sim. Então, a oxigenação no músculo fica normal quando você está aberto. Sim. Quando está aqui, ele aumenta e os íons sódio, cálcio acabam indo muito para o músculo e qualquer isso gera contração, teu músculo fadiga. Se você entra, se a tua postura é ruim, a hora que você vai treinar, o teu músculo atrás já está tensionado. Ele já está limitado no movimento, ele já vai estar mais fadigado. Se ele está aqui, ele está relaxado, a gravidade não está fazendo ele lutar. Então o gasto energético diminui muito, a recuperação diminui muito. E já ajuda demais, né? Ajuda muito, né? Porque aquele negócio, no esporte de elite, é nos milésimos que contam. Né? Elite, né? Já disse tudo. Exatamente. Desses atletas que você tratou, não precisa citar o nome para questão de ética profissional, qual foi o pior estrago que você teve que resolver? É que assim, quando você olha na parte neurológica, você tem que entender que todo o cérebro é diferente.
tá? Então, assim, ó, tem que ver o quanto afeta, né, a vida da pessoa. Às vezes a pessoa ela é tão acima da média que mesmo lesões significativas não vão fazer tanta diferença. Tipo Holly Coleman. O Holly Coleman ele já lesionou daí a parte estrutural dele, né? Porque ele foi no limite. Quase tudo, né? Uma vez em Las Vegas eu encontrei ele entrando na World Gym. Tava eu e o professor Alejara, que era o Alejara, ele é o treinador físico, era do Vanderlei, da Cris, do Anderson, todo mundo ali, né? Deve conhecer ele, né? Não, o nome não é o Rafael Alejara. O nome não é estranho, mas... Então, eu daí tava entrando com ele, de repente aquele cara assim, ó, gigante assim. Na época ele tava gigante ainda, né? Sim. Foi 2009 por ali. Ele tava grandão ainda. Meu Deus. Mas ele não é muito alto não, né? Pô, cara. Ele é grande, então. Cara. A gente devia até olhar muito, cara. É mais sendo policial, né? Não, e até o Alejara, que eu falei, ele foi eleito o melhor personal trainer do mundo no MMA ali, Physical Conditional Trainer em 2009. Caramba. Eduardo, hoje um atleta de luta, ele, para precaver lesões, enfim, eu imagino que a sua profissão é como se pegasse uma pessoa toda torta, você pensa, tá ajeitado. Na minha cabeça, não sei se é isso. A parte da quiropraxia tradicional seria realmente essa questão dos estalos. Só que tem uma coisa assim, ó, quando a gente pensa que o atleta teve um trauma, né? Porque na luta ele leva pancada na cabeça também. Então, naquele momento, claro, tem que ir para o hospital às vezes, dar um check-up, ver se não tem nada, se não tem um sangramento. Mas após a luta, sempre é bom ter que proteína, tá? Porque quando tem alguma coisa que é nociva para o nosso cérebro, ele aumenta o glutamato, né? Ele vai aumentar muito a estimulação. Então, se estimula muito a citocina, que é o astrócito, que é a parte de defesa, ele começa a produzir citocina para tentar evitar a inflamação, porque se tem alguma coisa que está aumentando o metabolismo, que está inflamado. Então ele começa a destruir um pouco algumas coisas. E vai ter tanta coisa excitatória ali no meio, que ele pode tirar o tamponamento do neurônio, do zinco, então começa a entrar muito cálcio dentro da célula e começa a sufocar a mitocôndria. O que é isso? A pessoa começa a não produzir mais ATP, que é a proteína. Sim. Né? Então o neurônio está fadado a morrer. Só que quando acontece isso, o fosfato ele não vai voltar no ADP para virar ATP. Sim. Então ele fica livre, ele pode criar doenças neurodegenerativas. Tá? E o excesso de cálcio entrando na célula cria NK-beta, que é um dinamite de neurônios. Então, se você, pós o trauma, né, aumenta a ingestão de carne vermelha e gordura, tá? E tem menos estímulos, evitar ficar no celular, ficar num quarto mais escuro, sabe? Tem menos alguns dias, você vai diminuir esse processo de destruição em cadeia de neurônios. O celular, então, ele destrói. A tela azul, né? A luz azul é terrível para o cérebro. Então, se você, após o trauma, conseguir dar uma diminuída nessa parte ali, né? Ficar mais tranquilo mesmo, sabe? O cara não pode pegar, sair dali para uma balada, ir para uma coisa que ele vai se complicar um pouquinho. Sim. E desses atletas, você lembra de algum que tenha sido bem pesado o tratamento? Na verdade, todos são, né? Assim, é que assim, o que acontece é o seguinte, o detalhe faz a diferença, sabe? Não precisa fazer nada invasivo, mas você consegue tratar de maneira tranquila. Você hoje, você acredita que o tratamento quiroprática, né, que fala, né? Correto? Pode ser, sim. Ele se faz necessário em toda academia de luta? Eu acho assim, que todo mundo deveria procurar, não é puxar a sardinha, né, para minha rede, mas pensa assim, cara, tem que fazer um movimento. Se o movimento não é preciso, eu falo que a gente faz a geometria e o balanceamento biomecânico, né? Você pega um trator, tá? Que é ferro puro, dá umas entortadinhas de vez em quando, imagina o nosso corpo. Sim. Né? Cara, a gente vai lá toda hora. Vamos fazer um negócio. Opa, vai lá, pega, faz aqui. Sabe? Vai lá, pega. Cara, você vai fazer isso aqui, tu vai romper o teu disco. Ergonomia, é. Ergonomia total, então, né? Então, assim, se você faz com que... Porque a gente tem que otimizar o nosso sistema, certo? Então, por exemplo, assim, se teu ombro tá machucado, vai dar o soco, tu vem até aqui. Se teu ombro tá normal, tu já vai até aqui. Pô, tu ganhou centímetros. Que é decisivo, né? É decisivo. Né? Eu acho assim, o resultado é muito grande.
Tá? E cada vez que você faz um estímulo, uma manipulação, você vai ativar certas fibras neurológicas, chamadas fibras aferentes largas, que vão para uma área do cérebro, chamada área de Brodmann, nessa região aqui, que ela vai mostrar onde o corpo está no espaço. Então, se você mostra para o teu cérebro onde o teu corpo está no espaço, ele recupera melhor, ele manda mais sangue, ele trata melhor, porque tudo é adaptação. E às vezes a pessoa pensa, como é que o cérebro não sabe aonde que está no espaço? Pode pegar em casa, pega com alguma pessoa, por exemplo, tu pede para uma pessoa encostar no braço aqui, ó. Encostou no braço aqui, a pessoa manda lá, fecha o olho e vai com o indicador e tenta encostar aonde está. Eu atendi alguns lutadores de jiu-jitsu uma vez, até o cara foi campeão mundial, tudo, né, lá em Chicago. Foi em Chicago. Que eu colocava o dedo aqui assim, ele pegava, fazia e vinha pro outro lado. É comum as pessoas errarem um tanto assim. Sabe? Deixa eu ver assim. Vai lá, fecha o olho. Encosta aqui com o teu indicador da outra mão. Caraca. E você viu? Você foi um pouco mais para baixo e tentou corrigir ainda. Mesmo assim deu essa diferença. Então, a partir do momento, se você faz, por exemplo, encosta aqui, fazer esse exercício algumas vezes, e daí escreve uma letra, um número aqui, se você conseguir adivinhar, provavelmente vai melhorar. Você pode colocar um espelho na frente, pode fazer várias terapias. Que legal. Entendeu? Cara, o corpo é fantástico, cara, é absurdo. E quanto mais a gente estuda o cérebro, mais a gente acredita em Deus, cara, porque é tão perfeito as coisas que não tem como não achar que é um acaso, cara. É tudo muito perfeito. Né? É muito perfeito, cara. Você vê assim, os nossos olhos têm 6 músculos apenas, tá? E para mexer os olhos, o corpo gasta 20% da energia. Desculpa, 20% da energia do corpo é para o cérebro e 80% da energia do cérebro é para mexer os olhos. A gente mexe 100 mil vezes. Então imagina, se você tem intrusões, tá? Se você tem nistagmos, tem algumas coisas, além de demorar a fazer um movimento, gasta tanta energia, porque cada movimento vai ter que fazer uma nova sequência. E a sequência é gigante, cara. Sim. É muita parte neurológica que vai. Então, assim, o estímulo do celular piora tudo ainda, né? Com certeza, luz azul piora. Então usar filtro de luz solar, filtro de luz azul é muito bom, né? Ter aquele período no escuro, sabe? Durante o dia mesmo? Sim. E assim, se eu pudesse dar assim, 2 conselhos para as pessoas, assim, né? Para todas, né? Uma é coma carne vermelha, tá? Coma bastante proteína. E a outra é se movimente. Quando você faz movimentos mais com eixo articular, a gente chama de movimentos com complexidade, você ativa o cerebelo, tá? E isso vai fazer com que o cerebelo ative o teu córtex do outro lado. Então, essa é a parte, por exemplo, você perguntou se é sempre cruzado ou não. Então, se meu cerebelo aqui não está legal, né, meu ombro aqui não está mexendo, provavelmente eu vou ter mais dor no lado direito. Porque o córtex aqui, o frontal, ele não vai conseguir ativar a região reticular da ponta medular, que vai fazer com que o teu ombro rode um pouquinho mais para dentro e a perna rode um pouquinho mais para fora. Caraca. E se você tratar esse lado de cá, você vai ativar esse cerebelo, vai ativar esse córtex, vai inibir esse outro córtex aqui e vai diminuir a fermentação aqui, vai piorar o problema. Então, por isso que é importante procurar ser um profissional que realmente conheça. Porque as pessoas falam muita besteira na internet. A gente vê cada coisa que se apavora. Nossa. Pra gente terminar, eu já te agradeço de coração, muita informação. Eu já vou te fazer um desafio, vamos ver se a gente consegue fazer, talvez, trazer 2 ou 3 professores de arte marcial para ir tirar dúvida contigo no debate. Claro. Ia ser muito legal. Sim. E outra coisa, a pessoa pode ser para essa câmera aqui mesmo, a pessoa que está assistindo, se quiser conhecer o seu trabalho, aqui embaixo no próprio vídeo eu vou colocar o endereço, vou colocar tudo. Aqui no Pátio Milano? Vou colocar as informações todinhas, se me permitir também o telefone. Claro, né? claro. E a outra coisa é, como a pessoa tem que olhar o profissional e não ser enganado? Quais são os pontos que a pessoa pode perguntar para o profissional e descobrir que o cara é meio falcatrua, assim? Cara, eu acho assim, primeiro, né, a gente tem que ver o currículo da pessoa, né? Procurar sempre profissionais que tenham uma graduação. Né, que tem uma formação. Tem quiroprata que não tem formação, né? Aí tá, como a quiropraxia está em processo de regulamentação,
Tá? Então tem pessoas que nem você falou, que faz um final de semana, que é um frustrado, ou que, pô, eu acho legal. Às vezes até um artista marcial, ele fala, pega, pô, não, vou ter que fazer isso aqui fazendo meus alunos aqui, já ganho um extra. Né? Já faz isso. É comum, né? Então é bom procurar sempre alguém que seja bacharel em quiropraxia, né? Já tem no Brasil formação? Tem algumas faculdades, inclusive aqui em Santa Catarina agora tem em Chapecó, tem no Rio Grande do Sul, tem em São Paulo, tem em Minas, tem no Rio, tem em Manaus, tem bastante já hoje em dia. Né? Eu, por exemplo, o meu número, né? A gente fala que o quiropraxista ele vai ter o que a gente chama de ABQ, Associação Brasileira de Quiropraxia. O meu número é 84. Caraca. Na quironeurológica eu sou o único ainda, né? Mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Caramba. E o que a pessoa vai descobrir com o cara, além da formação, o que ela pode... É aquele negócio assim, né? O que é muito sensacionalista, não dá para acreditar, né? Essa é a minha opinião, né? Sim. E assim, eu acho que um profissional qualificado, ele faz uma coisa ou outra, sabe? A pessoa que fala, eu faço isso, aquilo, eu nem sei o que eu faço, tanta coisa que eu faço, em mim não encosta. Né? Perfeito. Meu amigo, tá muito obrigado. Foi um prazer. E o cara também é lutador, treina com peu. Tá, já fez Gil também? Eu fiz um pouquinho na Gracie Barra, gostava muito, quero voltar até. Eu fazia lá em Atlanta com o Fabão. Eu lutei judô quando era criança, dos 2 anos e meio até os 11 anos. Isso é uma coisa que eu queria falar. Pode ficar assim, para quem tem filho, tá? Se filho pequenos, menino, menina, o que vai fazer o cérebro desenvolver mesmo é movimentação. Tá? Quando você tem algo ritmo, algo complexo, movimentos novos, você vai estimular muitas sinapses e você vai criar caminhos definitivos no cérebro dessa criança. Então, se você quer que ela tenha sucesso no futuro, se você quer que ela tenha mais facilidade, diminua a TDA, se quer que ela seja mais inteligente, é muito importante fazer atividades complexas. E a arte marcial, se você procura um bom sensei, é o melhor caminho, sabe? Experiência própria. Eu fiz judô dos 2 anos e meio até os 11 e olha, é disciplina, nossa, questão cognitiva melhora muito. Coordenação motora toda. Coordenação motora. A pessoa descoordenada, ela vai ter TDA. Se você mandar ela fazer esse movimento aqui, ela começar a fazer aqui, você vai ver que a pessoa ela vai ter transtorno de déficit de atenção, sabe? Então, assim, a criança que faz uma arte marcial ali a partir dos 2, 3 anos de idade, ela vai ser muito mais inteligente. Muito bom. Galera, muito obrigado e isso aí, Eduardo. Valeu. Abraço, até mais. Grito Marcial.